Você já percebeu que nesses últimos anos o pessoal vem reclamando muito das cenas de ação exageradas de Velozes e Furiosos? Pois é, só que Velozes e Furiosos sempre teve algumas cenas exageradas, então a pergunta que fica é a seguinte: por que que antes a gente gostava, mas hoje a gente critica? E por que nesses últimos filmes as cenas de ação realmente começaram a nos incomodar? Bom, um dos motivos é a tal da suspensão da descrença. Quando a gente vai assistir um filme de heróis, por exemplo, a gente sabe que nada daquilo existe. Basicamente tudo aquilo é CGI, ou é feito no estúdio de gravação, por exemplo. Fora que tudo aquilo é atuação, e a gente sabe disso. Mas quando a gente vai assistir um filme, a gente deixa o nosso ceticismo de lado para que a gente possa ficar imerso naquele novo universo. E a gente deixa basicamente o filme nos levar com todas as suas tramas. Vale lembrar também que mesmo tendo a suspensão da descrença, existe a possibilidade de uma cena ser tão absurda, que você simplesmente quebra e pensa, não, aqui não. Aí o filme exagerou muito, aí passou dos limites e aqui não tem condições de continuar acreditando. Então o filme pode acabar ultrapassando um certo limite, ao ponto da gente não conseguir mais acreditar no que está vendo. Então nós temos a suspensão da descrença para deixar nossa mente aberta para o que o filme vai nos apresentar, mas também existe um certo limite do que é aceitável. E se o filme quebrar esse limite, a nossa experiência é totalmente afetada. E aí que tá. O quão exagerado uma cena tem que ser para você começar a desacreditar do filme? E o que determina esse limite exatamente? Bom, eu andei pensando muito sobre o assunto e eu basicamente pensei em 4 pontos importantíssimos que faz uma cena de ação ser legal e aceitável, ou que faz uma cena de ação ser absurda e exagerada e que pode acabar estragando sua experiência. Inclusive, o último ponto que eu vou falar é o mais importante de todos, na minha opinião. Antes de falar dos 4 pontos, vale lembrar também que eu vou usar de exemplo o Velozes e Furiosos 9 como exemplo de cenas ruins, inclusive para mim o 9 é o pior filme da franquia toda, e eu vou usar os 4 primeiros Velozes e Furiosos como exemplo de cenas de ação boas. E vale lembrar também que isso daqui é só a minha opinião. Se você discorda, tá tudo certo. Então, dito tudo isso, vamos nessa. Ponto número 1. Quantidade. Se você for reparar, a quantidade de cenas exageradas nos Velozes e Furiosos antigos era muito pequena. Quer ver? Olha só, se fosse considerar, eu diria que a cena do Velozes e Furiosos 1, a do trem, é a única cena exagerada no filme todo. No Velozes e Furiosos 2, nós temos a cena do barco, quando o Brian e o Roma rampam de carro pro iate do Verone. No Velozes e Furiosos 3 é a da montanha. E no Velozes e Furiosos 4 tem a do tanque de gasolina no início e a do túnel no final do filme. São duas no Velozes e Furiosos 4. Ou seja, nos Velozes e Furiosos antigos, nós temos apenas uma ou duas cenas exageradas no filme todo. Agora no Velozes e Furiosos 9, pasmem, nós temos simplesmente 8 cenas absurdamente exageradas nos 30 primeiros minutos do filme. Sim, eu contei. Na primeira meia hora de filme, nós temos 8 cenas bizarramente absurdas. E eu vou fazer questão de mostrar elas mais pra frente. Então note que sim, a quantidade de cenas absurdas é muito diferente entre os Velozes e Furiosos antigos e o Velozes e Furiosos 9, que é um filme recente. Ponto número 2, proporção. A proporção também conta muito para isso, porque é o seguinte: uma coisa é você atravessar um trem a centímetros de distância, outra coisa é você ir para o espaço num carro-foguete improvisado e remendando o traje espacial com fita isolante. Então, assim, a proporção também é muito importante nesse caso, porque as cenas dos Velozes e Furiosos antigos, elas são muito mais convincentes. E tem cenas que eram bem pés no chão, e por isso a gente curtia, e a experiência era incrível. A cena do Brian rampando pro iate é sensacional, porque até de certa forma é possível fazer aquilo na vida real. Já no Velozes e Furiosos 9 tem uma cena que o Tej passa por uma ponte que claramente cai, velho. A ponte cai e mesmo assim o cara pega um impulso do roteiro e consegue passar numa ponte que claramente já tinha caído. Então a proporção também conta muito, pois nos Velozes e Furiosos antigos as cenas de ação eram bem mais pés no chão, cara. Ponto número 3, imersão. Olha, eu acredito que o filme precisa te dar um tempo para você conseguir ficar imerso naquilo que o filme te apresenta. É necessário você ter um tempo para se apegar à trama do filme e ficar imerso nele.
Por exemplo, no Velozes e Furiosos 1, você passa boa parte do filme entendendo a história, conhecendo seus personagens e fica aprofundado naquilo tudo. Então, quando a cena exagerada vem, a gente acha incrível, porque a gente já está completamente imerso naquele universo novo. Ninguém acha a cena do trem exagerada ao ponto de ser incômodo. Pelo contrário, aquela cena é incrível, justamente porque a gente já está completamente imerso e dá para aproveitar a experiência ao máximo. E isso não acontece no Velozes e Furiosos 9, porque desde o começo o filme fica cuspindo cena exagerada atrás de cena exagerada. E não tem como a gente ficar imerso naquela trama, porque o filme não nos dá tempo para isso. Por isso aquele filme é muito ruim em relação às cenas de ação. Eu não consegui ficar imerso na história porque o filme ficava toda hora colocando uma cena mais absurda do que a outra, ao ponto de simplesmente estragar a minha experiência. Só um último adendo aqui. O Velozes e Furiosos 4, por exemplo, ele tem uma cena bem exagerada no começo do filme, que é aquela cena do tanque de gasolina. Então talvez isso poderia atrapalhar a imersão da história. Só que mesmo assim, naquele caso, é apenas uma cena. Depois daquilo, o filme fica totalmente focado na história com cenas bem pés no chão, sem nenhum exagero. Só que no Velozes e Furiosos 9, isso não acontece porque desde o começo o filme é recheado de cenas exageradas uma atrás da outra. Como eu falei, são 8 cenas exageradas nos 30 minutos iniciais do filme. Então você simplesmente quebra e não dá pra ficar envolvido com a trama. Mesmo o Velozes e Furiosos 4 tendo uma cena bem no comecinho, isso não atrapalha, porque afinal de contas é apenas uma. Ponto número 4. Consequências. Eu acho esse o ponto mais importante de todos. É muito legal ver nos Velozes e Furiosos antigos que quando algo dava errado, os personagens realmente se machucavam. E isso é importante, porque faz a gente se preocupar com o bem-estar do personagem e faz com que ele fique mais vivo. Já ouviu falar que toda ação tem sua reação? Então, quando você faz uma coisa que não dá certo, sempre tem consequências. E isso acontece nos Velozes e Furiosos antigos. Vou usar o Velozes e Furiosos 1 como exemplo de novo. O Jesse no Velozes e Furiosos 1, ele perde o carro dele numa aposta. Só que ele não entrega o carro e ele foge. Qual que é a consequência disso? O vilão, que é o Johnny, chega no final do filme e mata o Jesse. Brian, eu tenho que achar o Jesse antes do Johnny. Ele só tem a mim. Existia consequências, cara. O cara realmente morreu. A Letty, ela fica passando por baixo do caminhão, mas uma hora isso dá errado. E o que que acontece? Ela realmente capota o carro e fica totalmente machucada. Leon, vamos. Volta pra pegar a Letty. Vai logo. Tô indo, deixa comigo. O Vince, ele toma tiro do motorista e ele se machuca gravemente. E ele prende o braço. E mesmo o Brian salvando ele, o Brian fala o seguinte: se ele não entrar numa ambulância em 10 minutos, ele morre. olha o peso dessa cena, cara. É desesperador a cena do Vince. Em 10 minutos o cara pode acabar morrendo de verdade. Isso faz com que a gente se importe com o Vince, cara. Porque ele realmente se machuca e pode acabar morrendo. Dirigir em alta velocidade é algo arriscado também, não é? Então, se der errado, tem que haver consequências. O Toretto no final do filme, ele não presta atenção na pista e acaba batendo o carro. Mano, você consegue ver que ele tá sangrando, ele tá nervoso e dá pra sentir na respiração dele o peso da cena. E essas consequências não param só no Velozes e Furiosos 1. No 2, por exemplo, na cena do barco, o Brian realmente bate a cabeça e fica tonto. O Roman quebra o braço. No 3, por exemplo, o Han realmente morreria. No 4, o Brian termina o filme totalmente quebrado depois da cena do túnel e o Toretto vai preso. A Letty morre no 4 também. Então você percebe, cara, que nesses Velozes e Furiosos antigos, os personagens realmente se machucavam. E eles realmente morriam de verdade. Ali havia consequências. E isso é importante, cara, porque faz a gente se preocupar com os personagens. Agora nos Velozes e Furiosos atuais, não existe consequência. Ninguém se machuca, ninguém se fere, ninguém morre. Eles conseguem fazer de tudo e simplesmente não tem nenhuma consequência. E aí eu te pergunto, qual que é a graça de eu ver um filme onde eu sei que ninguém vai se machucar? Mano, o Toretto simplesmente consegue amarrar o carro numa corda e ele sai voando igual Homem-Aranha, cara.
bate de frente numa montanha, e na cena seguinte, ele tá dando risada com a Letty, velho. O cara é o Toretto Aranha. Meu amigo, olha o nível, cara. Eles não se machucam. E esse é o mesmo Toretto que ficou todo machucado na cena do trem lá no primeiro filme. Então, como que eu vou me preocupar com esses personagens se eu sei que nenhum deles vai se machucar? Não tem condições. Então, assim, o filme não te dá tempo para ficar imerso naquela trama. Muito pelo contrário, o filme fica o tempo todo cuspindo uma quantidade absurda de cenas exageradas, de proporções grandes, e o pior, que não tem nenhuma consequência. Ninguém se machuca ou morre nesses Velozes e Furiosos atuais. E pior, até mesmo quem morre consegue voltar à vida pela força do poder do grande roteiro. Inclusive, eu faço questão de mostrar aquelas 8 cenas bizarras que eu contei no começo do Velozes e Furiosos 9. 1. Roman é cercado por soldados e consegue matar todos eles, mesmo sem mirar em ninguém. 2. Todos atravessaram um campo minado, mas claro que nenhuma mina atingiu nenhum deles. Só o Roman, mas o Roman tava com um tanque de guerra. Que coincidência, não? Agora, os soldados conseguem cair nas minas que eles mesmos colocaram, cara, é brincadeira. 3. Tanque do Roman cai em cima dele, mas claro que ele tá ótimo. 4. Letty cai de cabeça no carro do Dom, mas claro que ela levanta sorrindo. Que fofo, né? 5. Ponte claramente cai com o Tej em cima dela, mas com a força do roteiro, eles conseguem pegar um impulso e conseguem sair dali. 6. Jacob é pego no ar por uma nave. O que tá acontecendo aqui, velho? 7. Spider-Tom bate o carro de frente a uma montanha, o carro pega um impulso e consegue subir, mas é claro que eles não se machucam nem um pouco. E depois disso eles ainda ficam até rindo um pro outro. Mano, não dá, velho, não dá. 8. Essa não foi no início, mas vale a menção. O Roman realmente tinha levado tiro dos soldados, só que ele conta pra todo mundo que não sentiu nenhuma dor. E nem tem nenhuma cicatriz. Sim, ele basicamente conta pra todo mundo que ele tomou um tiro, tem os furos de bala na roupa que ele estava usando, mas ele não tem nenhuma cicatriz. Olha essa jaqueta aqui. Isso é buraco de tiro e eu não tenho uma cicatriz pra contar a história? E a gente derrubou carro, trem, tanque. Sabe onde que isso seria aceitável? Num filme do Superman, cara. Mano, aqui não dá. É o Super Roman, cara. Você já viu isso? Conhece assento ejetável? É o botãozinho do capeta! Fora que eu ainda nem falei deles indo pro espaço, do Toretto desviando a rota de um caminhão com uma granada. Detalhe, enquanto o caminhão capotava com ele dentro. E ele saiu de toda essa situação, adivinha? Sem nenhum arranhão e sem nenhuma consequência. Cara, olha só. Eu costumo falar às vezes que se você for na casa do Toretto, lá no Velozes e Furiosos 1, você bate lá na porta dele assim, ó, e você coloca um soldado na frente dele, ele vai perder a luta. Agora, se você vier para os Velozes e Furiosos atuais e colocar um exército na frente do Toretto, o Toretto vai ganhar segurando eles com um braço só. Mas assim, cara, isso tudo não é um problema exclusivamente do Velozes e Furiosos 9. Isso foi piorando conforme o tempo passava e conforme os filmes iam sendo lançados. No Velozes e Furiosos 10, tem até uma participação especial do Pain de Naruto. Quer ver? Olha só. 世界に痛みを神羅転生 No 8, o Toretto ganha uma corrida com o carro pegando fogo no motor. E assim, o que aconteceria se fosse com o figurante ou com o vilão? O carro iria explodir, obviamente, certo? Mas como é o Toretto que tá dirigindo, é claro que ele ganha corrida sem o carro explodir. Cara, a verdade é que não importa o quanto eles se esforcem, eles nunca vão superar os primeiros Velozes e Furiosos. Aqueles filmes são praticamente de ouro, cara. Quer ver? Ó um exemplo, ó. Faça pra mim uma lista dos seus 10 carros preferidos de Velozes e Furiosos. Pode pausar o vídeo e fazer que eu espero. Já fez? Olha,
eu aposto quanto você quiser que pelo menos 8 desses carros que você escolheu vão estar nos 3 primeiros filmes. E aí, eu acertei? Velozes e Furiosos mudou a sua essência, cara. Eles mudaram a essência de filmes de corrida para filmes de ação. E não tem nenhum problema nisso, porque assim, o 4, o 5 e o 6 são bons filmes de ação. Só que em algum ponto eles começaram a exagerar tanto nas cenas que começou a realmente incomodar. E eles perderam a mão nisso. Eu sempre volto para assistir os Velozes e Furiosos antigos. E eles continuam incrivelmente bons até os dias de hoje, cara. São os que eu mais me divirto assistindo até hoje. Eu acho até engraçado como esses Velozes e Furiosos atuais, eles se esforçam tanto pra fazer uma cena de ação mais absurda do que a outra. E sabe o que é mais irônico nisso tudo? O mais irônico nisso tudo é que até hoje a melhor cena de ação ainda é a cena do trem lá do primeiro filme. São 11 filmes na franquia, 10 principais e um filme secundário, e mesmo assim nunca superaram a cena do trem. Tá vendo só, Universal? Não precisa colocar os caras indo pro espaço, não precisa de toda essa bizarrice. Vocês eram bons fazendo filmes sem todo esse exagero de hoje. Mas infelizmente, esses bons tempos não retornam mais. Até a próxima. Quando me prenderam, não foi culpa sua. Ninguém mandava em mim. Era carreira solo. Agora não é mais.